Seja bem-vindo ao Áudio Palavras e hoje estou aqui com um convidado muito especial. Seja muito bem-vindo, Breno. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Vamos falar aqui hoje sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, sobre empresas, sobre relacionamentos e negócios. Vamos. Seja bem-vindo. Primeiro eu queria saber como é que você entrou nessa sua área de atuação. O que você fazia antes de trabalhar nessa área? Excelente. Então, pelo sotaque, sou do Rio Grande do Norte, né? Vim para Brasília a trabalho e a minha formação é engenharia de produção. E eu, como engenheiro, passei muito tempo, né, achando que era só engenheirar. E aí vim para cá, tive que lidar com a equipe, e aí foi quando eu entendi que engenharia não anda sem gente. Foi aí que a gente começou, né, a trabalhar. Fomos para os Estados Unidos, eu e minha esposa, a gente estudou muito, né, a parte de coaching, mas o coaching raiz, tá? Não é o que infelizmente hoje está sendo colocado. Trabalhamos muito na parte de business coach, PNL, comunicação não violenta, né? Então a gente começou a entender que uma empresa ela só funciona se eu tiver pessoas muito bem qualificadas, não só profissionalmente, mas mentalmente também, né? Então foi a partir daí que a gente pegou e começou a estudar cada vez mais. E aí a gente começou a colocar isso em prática dentro das empresas que a gente estava trabalhando. Eu trabalhava no Ministério de Minas e Energia, minha esposa trabalhava numa distribuidora, e a gente aplicou todos os conhecimentos que a gente tinha, adquiriu lá no... sem ninguém saber. Ah, então vocês foram fazer uns testes e falaram, isso aí realmente é um fato? Isso está acontecendo? E a gente anotando tal, não sei o quê. A distribuidora deu um salto gigantesco. E aí a gente pegou e disse, cara, tá na hora da gente pegar e fazer o nosso. Vamos começar a duplicar esse conhecimento para outras pessoas, né? E eu sou professor também de natureza, né? Venho de família de professores. Então, durante 13 anos fui professor universitário. E é isso. Hoje a BSB Solution tá BSB vindo, Solution. Na verdade era BSB Coaching. Aí passou, como a gente não trabalha só com coaching, a gente disse, não, vamos fazer a BSB Solution. E a BSB Solution era de Brasília no início. Entendi. Sendo que na pandemia a gente viu que a gente não tinha nenhum cliente em Brasília. Nossa. Por incrível que pareça. Infelizmente, Brasília ela ainda está sendo aquela cidade concurseira, né? O foco principal? O foco principal. E quando a gente pega e coloca o empreendedorismo, coloca, né, a questão de você pegar e dizer assim, vamos empreender. Eles acham que muitas vezes o investimento em conhecimento é um custo, porque não faz parte do produto final dela. Entendo. Mas porque você pegou na raiz, igual os Estados Unidos, né? Dinheiro e tempo, né? Você sabe como é que funciona lá. E aí quando você coloca isso numa empresa voltado o Brasil, eu acredito que tem algumas dificuldades, né? Sim. Porque primeiro a questão de horário. A galera do Brasil, a maioria, não todos, é claro, mas assim, tem muita dificuldade com horário. Uhum. Muitos estão ali, mas é para cumprir um tempo, para ganhar um dinheiro, não trabalhar com o que amam. Como é que vocês fizeram para desenvolver isso com as pessoas que você ali ajudou a crescer nas empresas? Uhum. A primeira empresa que vocês trabalharam e fizeram esses testes e deu up, como é que vocês desenvolveram? André, a gente prega, né, que tudo começa a partir de uma cultura muito bem fortalecida. E essa cultura, ela tem que ser utilizada como base a questão voltada da liderança por excelência. E em segundo lugar, na perspectiva de resultados. Uma empresa, ela não funciona sem vendas. Se eu não vendo,
eu não funciono. Funciona. E ao mesmo tempo, se eu não consigo liderar, né, por excelência, eu não escalo. Se você pega e começa a trabalhar, né, o nosso primeiro pilar da nossa mentoria é o eu sou. Então começa pelo eu sou e aí você depois vai partilhando esses 5 pilares que a gente construiu. E tudo começa pela cultura organizacional. A venda do teu produto, ela tem que ser encantadora, não para apenas o cliente final, mas para quem está dentro da sua empresa. Quando você vende o teu produto, o teu projeto, para quem está dentro da tua empresa, e a pessoa agarra esse projeto, ela não vai chegar atrasada. Faz sentido? Faz sentido demais, com certeza. Mas se você trabalhar o mental do brasileiro comum, claro que tem pessoas incríveis, né, no nosso Brasil, mas a cultura que vem desde berço, assim, infelizmente, você não tem esse hábito nas escolas, né? Principalmente não tem educação financeira nas escolas. Não sei se agora tem algumas escolas particulares. Sim. Eu acredito que deve ter agora. De acordo com o novo ensino médio, a gente tem que colocar, né, algumas grades itinerárias e uma delas é o empreendedorismo e o projeto de vida. Mas como vocês fariam isso para uma... Vamos colocar aí, os funcionários, as pessoas, os colaboradores. Como é que vocês abordariam isso para que eles realmente colaborassem da forma efetiva? Tá. É um trabalho que não sou eu que coloco. Quem tem que colocar é o dono. Então, tudo parte da pirâmide, né? Onde o dono compra o projeto. E aí, são pílulas. Igual homeopatia. Sim. Né? Que são pílulas diárias. Então, você falou uma palavra muito interessante. Como é que você coloca? Você não coloca. Você planta. Boa. É igual o café, né? Você vai plantando ali, vai dando carinho, vai olhando a temperatura, vai olhando o clima, se bota mais água ou não. Se você botar pouca água, ele fica ruim. Se você botar muita água, ele fica ruim também. Então você vai dosando. Equilibrado. E aí o que a gente faz? A gente pega e cria um planejamento de pílulas dentro da empresa. De acordo, e aí é outra coisa que muitos empresários se perdem, olha, o André tem um estúdio de tatuagem, tem não sei o que, tem aquele cara, vou fazer igual ele faz. Tipo um espelhamento. Pois é, o espelhamento é uma coisa, copiar e colar é outra. Concordo, né? De fato. O espelhamento, o Tony ensina muito bem isso, é quando você pega e vê, analisa, traz para você e com o seu recurso você modela. Então com o seu recurso financeiro, com o seu recurso de pessoa, com o seu recurso de tempo, você modela. O Tony Robbins, ele diz assim, se alguém conseguiu, qualquer pessoa consegue. A única diferença é o tempo. Para umas pessoas eu tenho um tempo muito rápido e eu consigo, porque às vezes eu tenho dinheiro, eu tenho um propósito maior, eu tenho necessidades maiores, e aí eu consigo num tempo muito rápido. Para outras, eles vão num tempo mais baixo. Mas nesse caso, como é que funciona? A pessoa te procura, o dono da empresa te procura, você vai treinar primeiro o dono, o gestor ali principal, um presidente ou seja ali o gerente. A gente está focando muito na média empresa. Certo? Então a gente foca muito na média empresa. E tem uma justificativa. Quando você tem uma grande empresa, ela já vem com vícios. Né? E ela acha que o que ela está fazendo é a melhor coisa. E muitas vezes não quer mudar.
né? Ou então pede uma consultoria muito forte, de alguém muito forte, que tem uma bagagem muito grande, e aí consegue mudar. Correto. Beleza. E aí, outra coisa que eu gostaria também de pegar e explanar. Existe a diferença entre o professor, entre o mentor, entre o consultor, e entre o coaching, e entre o psicólogo ou terapeuta. E isso tem que ficar muito claro para todo mundo. O professor, ele vai pegar um tópico e vai ensinar o que ele já leu, o que ele aprendeu, o que ele fez um mestrado, um doutorado, e ele vai replicar aquilo dali. Correto. O consultor, ele vai pegar, ir na tua empresa, analisar a tua empresa e vai implantar. Ele que implanta. Ele vai lá, implanta e vai embora. Por isso... Não acompanha, né, cara? Ele tem o tempo de acompanhamento, mas ele vai embora. E por isso que muitas vezes as pessoas dizem: eu contratei uma consultoria, e eu não faço mais consultoria, eu contratei uma consultoria e não deu certo. A mentoria, o que é que ele faz? Ele vai na empresa, analisa a empresa, cria todo o diagnóstico e monta com você, e você implementa. Ou seja, você que vai fazer todo o trabalho. E na hora que você faz todo o trabalho, o que é que acontece? Você aprende. E aí você replica. O coaching, né? O coaching com ING no final, que significa a metodologia, ele vai fazer o quê? Ele nada mais é do que uma ferramenta estratégica. Essa ferramenta estratégica, ela vai servir para quê? É para te orientar? Não. É para te guiar? Não. É uma ferramenta que você vai aplicar. Ponto. Eu aplico uma ferramenta e, com base nos seus recursos, nas suas crenças, nos seus valores, você cria um plano de ação. Então, o que a gente vê muitas vezes é uma mistura hoje de coaching com PNL, com algo motivacional, com algo muitas vezes espiritual, religioso, que faz com que a ferramenta se perca. Mas o coaching, ela é uma ferramenta estratégica que vai levar você do ponto A para o ponto B. Através de quê? Do seu recurso. Ponto. O coaching, ele olha de hoje em diante. O psicólogo, ele olha o passado. O coaching não olha passado. Isso tem que ficar muito bem claro para todo mundo. Eu posso ir no passado? Posso, desde que seja coisas positivas. Ou, pegar um resultado, alguma coisa e tal, para entender o que é que aconteceu para chegar até hoje. E aí, por favor, estou falando a nível empresarial, que eu não sou psicólogo, sou engenheiro. E, com base nisso, a gente criar planos de ações para frente. O psicólogo não, ele vai tratar o passado. E aí é onde mora o grande perigo de alguns profissionais que utilizam da ferramenta de coaching para usos pessoais. Sim, importante. Você tinha dito que começou há um tempo, né? Assim, começou lá fora, implantou e veio para o Brasil. Eu estudei lá fora. Estudou lá fora e veio para Brasília e começou a implantar. Como é que foi essa transição com o público brasileiro, pós-pandemia também? Abriu muita oportunidade? Qual foram os maiores desafios aí para você? Então, olha só, André, isso é muito engraçado também. Foi na pandemia que a gente descobriu que a gente também não tinha cliente presencial. A gente tinha um escritório aqui em Brasília, a gente ia para o escritório todos os dias e nossos clientes eram de fora, como eu falei.
Então era tudo online, né? E por incrível que pareça, a pandemia para nós foi um boom muito grande. Por quê? Porque as empresas precisavam fazer novas formas de negócio, novos processos, novas maneiras de tratar do seu negócio para chegar na ponta, né? E eu fiquei na praia, na pandemia, na beira da praia, atendendo meus clientes. E eu disse, cara, tudo que eu faço é online. Eu e minha esposa. E aí a gente descobriu que a gente pode ir para qualquer canto hoje, né? Hoje eu tenho 2 clientes aqui em Brasília, a escola atual, nossos clientes desde o início, e o Daniel, né? Então são esses dois clientes que a gente tem, mas 100% online. Então esse foi os maiores desafios, né? Pô, e Brasília é tão grande, cara, né? Grande. Tipo, ao mesmo tempo pequeno, pelo jeito que você falou, assim, com certeza, né? Mas como é que vocês fizeram para poder inovar, para a galera aceitar e vocês fizeram algum... Bom, vou fazer um teste com a sua empresa, se der certo vocês pagam ou não? Como é que funciona isso? A grande inovação nossa foi começar toda a mentoria através de entendimento da pessoa. Né? Então a gente que ela precisa? Não, da pessoa. Da própria pessoa. Da própria pessoa. Líder ali da empresa. Do líder. Então, todo o nosso trabalho, ele tem esse grande diferencial. A gente entende que você não é uma pessoa com máscara. Você é o André. E aí, a gente é pai, a gente é filho, a gente é empresário, e eu tenho que entender que eu, como pessoa, eu tenho que estar muito bem. Sim. Esse foi o grande diferencial. Então, quando a gente vai fazer uma mentoria, né, as pessoas dizem, eu só quero trabalhar o meu processo organizacional porque está tudo certo. Cara, eu não faço isso. Você tem que começar do início. Eu tenho que entender a pessoa. Da pessoa eu passo para a cultura. Da cultura eu passo para a comunicação. Da comunicação eu passo para a negociação. Da negociação eu passo para o planejamento, gestão. Aí chega o processo. E por último, ferramentas. O que é que as pessoas vendem hoje? Ferramentas. Concordo. Né? É Trello, é não sei o que lá, é aplicativo não sei o que, e você acha que a sua empresa, com aquela ferramenta, você vai se dar bem. Mas não. É com a pessoa que você vai se dar bem. Porque a pessoa física ali, né, que de acordo com as emoções, você pode agregar valor à sua empresa ou você pode roubar ela também. Sim. Aí entra muita inteligência emocional. Já aconteceu algum caso assim, você pegar uma pessoa extremamente leiga, tipo, que teve um resultado assim absurdo? Ou você pega geralmente empresário que já tem ali uma base? Não. Como é que funciona? Eu costumo dizer que não existe a questão de leigo, e sim de querer. A vontade, né? A vontade, o propósito, né? Muitas vezes a gente faz um projeto muito bonito, o cara paga bem, mas não roda. Não desenvolve. Não desenvolve. Por quê? Porque ele acha que pagando ele vai ter o retorno. Mas se ele não faz nada, ele não vai conseguir nada. Não faz a parte dele, né? Porque dependendo das empresas, né? 80% do nosso trabalho é deles. Você vai direcionar, mas aí você vai trabalhar passo a passo. Passo a passo. Vamos dar um exemplo do estúdio de tatuagem. O estúdio de tatuagem é uma área que está crescendo muito. Sim. Né? Tanto lá fora, tanto no Brasil. Foi a área que mais cresceu na pandemia. Cresceu 225% na pandemia. Uau. E hoje em dia, anualmente, é uma área que está gerando bilhões, tanto em cosméticos, a gente coloca tinta, equipamento, tanto para imposto, em geral, né? Todas as áreas tecnológicas, porque tem tecnologia nas máquinas, enfim, é uma área que está crescendo bastante. E hoje em dia também tem grandes empresas, igual eu trabalhei numa empresa que tinha 26 estúdios com o mesmo nome. Caramba. Aí você podia fazer uma rotatividade ali. Aham. E o gestor dessa empresa é bem interessante, porque o pai dele era tatuador. Aham. E ele foi bem sucedido.
e quis passar isso pro filho. Uhum. Aí ele falou, olha, você tem que ser tatuador também, porque eu fui bem sucedido, você também vai ser, estou te passando os macetes, como é que você faz tal coisa e tal. E aí o pai dele morreu. Só que ele não quis ser tatuador. Ele pegou o dinheiro do montante do estúdio e tudo. O que ele foi fazer? Abriu uma empresa de tinta, de tatuagem. Aham. E hoje em dia é a tinta que mais vende no mundo. Oh. Tá vendo? Só é um exemplo. E é engraçado que muitas vezes nós, né, nós pais, né, que temos empresas, nós queremos que o legado continue. Mas às vezes não é a vocação dele. E a gente tem que deixar isso muito transparente. Porque esse foi o meu legado. E não o legado do meu filho. Né? Ele sabiamente pegou e disse, cara, eu não nasci para ser tatuador. Mas eu nasci para ser um químico. E um bom empresário, né? Sim, Soube lidar sim. com as dificuldades, né? Sim. É mais ou menos isso que você quis dizer, né? Você pega uma pessoa dessa área e você pega na mão dela e fala, ó, o caminho é esse, faça assim. Isso. Mas pós-pandemia você vê que tem muita dificuldade, tem muitas empresas fechando, principalmente aqui em Brasília, aqui onde a gente se encontra em Taguatinga, na Comercial mesmo aqui. Se você andar, muitas e muitas e muitas lojas que placam, vende-se, aluga-se. Antes da pandemia era bem movimentado e todas as lojas bem disputadas. Pós-pandemia, e também eu acredito que a internet... Era isso que eu ia falar. A globalização veio com força. Veio forte, porque, pô, se você pesquisar um produto aqui, um livro, chega na sua casa, se você quiser comprar... Mais cômodo, né? Mais cômodo também. Creio eu que as empresas elas demoraram para entender que existe um novo modelo de negócio. E esse modelo de negócio, ele não dá para ficar parado. Por exemplo, às vezes a gente ia para uma loja e aí dizia, eu quero comprar essa televisão. O cara, é 5 mil. Eu pegava, quando eu abri o celular, ele dizia, mas na internet é muito mais barato. Mas aqui você vai ter a televisão aqui, agora. Eu digo, cara, não importa. Chega daqui a 2 dias na minha casa. Então, o meio físico, a loja física, ela não estava preparada. Os vendedores, eles não estavam preparados. E isso daí é interessante, você falou em script, né? A gente tem que ter um script de venda muito bem estruturado na nossa cabeça. Para quê? Para você conseguir quebrar objeções através da verdade. Mas na hora que você pega e quer esculhambar o outro mercado, dizer, isso daí vai demorar muito, que não sei o que, não sei o que lá, cara. Então, quando a gente fala lá no nosso terceiro módulo, que é a parte de negociação, né, que eu tenho que entender até onde meu cliente está disposto a entregar um preço, e eu, por sua vez, eu tenho que também entender até que momento eu também estou disposto a ceder. E o que ceder? Muitas vezes não é financeiro. O cliente muitas vezes não está preocupado no financeiro. Ele está preocupado num tempo, ele está preocupado num status, ele está preocupado... Então você conhecer o seu cliente para depois conversar com ele é muito importante. Pô, isso é bacana. E o mais importante, que é o cliente que vai fazer, né? Sim. E você falou do estudo de tatuagem, né? Os tatuadores, eles têm que entender que a sessão de tatuagem dele começa a partir do bom dia. É a partir do bom dia que ele vai entendendo toda a história daquele cliente. Tudo. E muitas vezes nós queremos mostrar o nosso trabalho, mas a gente deveria fazer ao contrário. A gente tem que escutar o que ele quer, que o trabalho vem depois.
Ele já veio a você. Se ele já veio a você porque alguém indicou, ele tem alguma confiança, ou alguma coisa aconteceu para ele chegar ali. Então eu não preciso mostrar meu trabalho, não. Bom, a mentalidade é importante. Esse tipo de mentalidade, porque, vamos supor, a maioria dos tatuadores, alguns, assim, titulam artistas, Sim. e alguns agem como artistas estrelas. Sim. Mas só que, veja bem, você separou um dia que é especial pra você, aquele dia, o seu dia. Você chegou no estúdio ali, e aquele dia você tá, pô, vou marcar aqui algo especial, nasceu uma filha, algo assim. Uhum. E aí o tatuador, se ele tiver uma linha de pensamento e falar assim, cara, eu só vou tatuar pra ganhar o dinheiro aqui, ele já vai perder esse cliente. Sim. Porque primeiro você tem que entender, igual você falou, qual que é, o que você quer fazer, orientar, mostrar qual o local certinho, ver como é que tá a pele, orientar o pré-tatu, o pós-tatu, tudo. E a melhor fonte, dar opções, e ajudar. Aí sim, né, você já vai ganhar esse cliente. Eu vejo que a dificuldade dos tatuadores é o pós-venda, não tem. Nunca vi, assim, nunca vi já trabalhei com 16 tatuadores ao mesmo tempo, assim, gerindo 16 pessoas. Eles não se importam muito. Então é uma classe mais complicada nesse sentido. Na sua área, assim, você pega mais pessoas da área de alimentação, tecnologia, quais que mais te procuram atualmente, assim? Eu não tenho um público focado, né? Cara, são todas as áreas. Todas as áreas, né? Eu já passei por escritórios de advocacia, contabilidade, escolas, alimentício, indústria também, pessoal de internet, né? Que trabalha tipo como se fosse vendas online ou... Não, redes. Redes. Trabalhar com redes. Redes. Também já trabalhei com vendas online, né? As pessoas que também acham que é só colocar o produto lá e que ele vai vender, mas aí você tem aquilo dali, é uma empresa. Por trás daquele site tem toda uma estrutura empresarial que tem que ter um planejamento, tem que ter um acompanhamento, tem que ter metas, né? Metas, monitoramento, acompanhamento, como eu falei, e tem que estar muito bem atrelado aos seus valores. Aí volta a questão da cultura organizacional, né? Isso é difícil de implantar, eu acredito. Não é todo mundo que está com a mente aberta a aceitar. É difícil, é muito difícil. Uma cultura organizacional, ela é implantada em média de 3 anos. Escritórios de advocacia dizem que é na média de 4 a 5 anos. Porque o escritório de advocacia, ele já tem uma mentalidade enraizada, né? É mais difícil trabalhar com esse É mais difícil de trabalhar com um pensamento onde eu tenho que pensar no meu escritório como uma empresa de vendas. Entendo. Né? É a mesma coisa, o cara é artista. Tá, ele é artista, mas antes ele tem que ser vendedor. Ele tem que vender o produto dele. E ele só vende o produto dele se ele escuta o cliente. Ele tem que aprender a escutar. Boa. É isso mesmo. E muitas vezes ele tem que ser verdadeiro ao ponto de dizer: eu não consigo fazer isso. Aí entra a humildade. Eu não consigo fazer isso. Já chegou o cliente para mim: que eu preciso disso. Cara, até a metade eu faço. Da outra metade aí não é comigo não. E aí a gente procura um profissional e faz. Eu já demiti cliente. Tem isso também? Tem. Acredito. A minha missão é transformar empresas através de pessoas. Essa é a minha missão. Isso é o que eu amo fazer. Se o cara não está sendo transformado, eu não estou cumprindo com minha missão. Se eu não estou cumprindo com minha missão, eu estou perdendo meu tempo. E dinheiro. E meus valores. Não, o dinheiro está entrando. O cara está pagando para mim. Ele está pagando para mim. Mas não está indo de acordo com o que eu
Você acredita? Acredito qual é o meu propósito maior. Isso é muito importante. A gente entender qual é o propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito de vida? A gente falou, qual é o legado que você quer deixar? Exato. Qual o legado você quer deixar como líder? Qual o legado você quer deixar como tatuador? Qual o legado que você quer deixar como pessoa? E aí eu não estou dizendo na morte. Eu estou dizendo, por exemplo, às vezes, e é engraçado que essa nova geração, eles têm uma velocidade de ir para uma empresa para outra muito rápida. Eles querem, não gostei daqui, vai para outra, vai para outra. Tá? Qual é o legado que você está deixando naquela empresa que você passou? Quais foram os produtos que você deixou que enraizou? Boa. Né? Isso é muito importante. Muito importante. É muito importante. Não é à toa que tem empresas que mal faz propaganda e tá firme e forte no mercado há anos. Por quê? Legado. Tribo. Boa. Gostei. Muito bom. Cara, gostei. Bom, eu só fiquei triste porque nosso tempo já acabou. Mas eu gostaria muito que você falasse aí, tempo aberto para ti, falar sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, deixar aí pra galera qual que é o site, Instagram, WhatsApp. Fica à vontade, o microfone é seu, Breno. Obrigado. Então, o Instagram meu é Breno Peixoto Brasil, né? E a minha empresa é a BSB Solution e a BSB Coaching, www.bsb Solution, BSB Coaching. Também posso deixar, né, também o meu celular, não tenho problema com isso. 61 98206 2789. E eu sempre estou aberto, né, a qualquer esclarecimento, qualquer dúvida. Eu acho que a questão não é só o dinheiro, né? A questão é a gente pegar e criar cada vez mais conexões. E essas conexões, elas são muito importantes. A gente fala muito em rede social, mas o que adianta eu ter 1 milhão, sei lá, de quantos seguidores, se eu não conheço, de fato, 5 ou 6? E é isso que faz com que o mundo se torne, né, um mundo humanizado, que hoje está se perdendo, né? Esse contato aqui, né, De que a gente está tendo, ideia. de trocar uma ideia, tal, de ser o dia a dia, de olhar o olho no olho. Isso, tá se perdendo. Está se perdendo. É verdade. E como é que eu vou conseguir administrar uma empresa se eu não consigo lidar com pessoas? Bem falado, gostei. Tem que ficar de olho, porque a tendência, cada vez mais, é ficar mais digital. É digital, Infelizmente. e a inteligência artificial tá aí também, né? Mas aí eu quero deixar um adendo, que a inteligência artificial, ela veio, sim, para otimizar muito tempo. Mas ela veio para otimizar o tempo do trabalho braçal. E aí fortalece o nosso trabalho intelectual. Cada vez mais nosso trabalho intelectual ele está sendo cada vez mais fortalecido, né? Então vamos voltar lá para a agricultura. Alguns anos atrás, né, 100 anos atrás, era enxada, era um boi. Depois passou para um trator. Se o cara que estava lá no boi continuasse no boi, a empresa dele quebrou. Aí passou para o trator. Se o cara que está no trator continua do trator sem GPS, a empresa dele quebrou. Né? Evolução. É a evolução. Então, cada vez mais a gente está fazendo menos trabalho braçal, mas um trabalho muito mais intelectual. Concordo. É verdade. E a tendência é você gerar cada vez menos esforço, mais tecnologia, aprimorar. Isso.
em todas as áreas. Sim. A tecnologia está implantada em tudo. E tem que acompanhar e evoluir junto. Basicamente, quem estacionar ali fica para trás, e quem acompanhar, né? E para você que tem dificuldade aí de acompanhar, pô, só procura o Breno, velho. Toda a parte de gestão organizacional para médias empresas, né? A gente está aqui. Eu tenho a mentoria em grupo e tenho a mentoria individual, né? Então, eu quero fazer a mentoria em grupo. Diferentemente, a nossa mentoria ela é online, mas é presencial. E por eu ser professor, eu entrego conteúdo e no segundo momento eu vejo a aplicação do conteúdo, né? E outra coisa que é bem interessante a gente pegar e falar é que a mentoria, né, diferente da escola, da faculdade, ela vai sim trazer conteúdo, mas não é um conteúdo aprofundado. É o 80-20, né? É o Pareto. Ele vai pegar aquilo dali, o que é que mais se aplica, e com base nisso daí a gente vai trabalhando. Muitas vezes as pessoas também confundem a questão da mentoria com cursos, né? O curso ele é mais aprofundado, ele traz mais dados técnicos. A mentoria não, a mentoria é muito mais aplicabilidade, né, daquilo dali tudinho. Perfeito, gostei. Bom, aprendi bastante, gostei muito da sua presença, Breno. Obrigado, André. E espero você voltar outras vezes, né? Vamos fazer essa tatuagem, né? Fazer a tatuagem, parceria. E gostaria de agradecer a todos aí. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. E tem muita novidade boa vindo por aí. Muito obrigado a todos que assistiram. Uma boa noite e até o próximo episódio, que tem novidade. Um abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.